Hoje nós vamos ao Cântico de Simeão. O versículo é o versículo 22, nós vamos ler a partir do 22. Diz assim a palavra do Senhor: Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei: um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva, de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando àquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Até aí nossa leitura, irmãos. Se você tem costume de viajar, se você viajou já alguma vez, tem alguma noção ainda que básica de estrada, você vai ter claro em sua mente a ideia de um trevo. O que é um trevo? Para que serve um trevo? O trevo é uma espécie de acesso universal, vamos dizer assim. Eu uso aqui a palavra universal pelo fato dele te direcionar para diversos outros caminhos. E em alguns pontos ali da estrada você vai encontrar, e quando você chegar num trevo, ele vai te levar, ele vai te direcionar para qualquer outro local que você queira ir. Então você chega num trevo: eu quero ir para tal cidade, você vai ver lá, pegue primeira saída, pegue segunda saída, pegue terceira saída. Então, de certa forma, olhando de maneira inversa, todos esses caminhos, então, eles vão te levar para esse trevo, que é esse local central ali de distribuição. E já reparou que algumas pessoas têm essa ideia, têm essa ilustração em mente quando pensam em Deus? A ideia que eles têm, então, é como se Deus fosse esse trevo lá no meio e, independente do caminho que você pegar, independente da estrada que você pegar, ela vai te levar para lá, ela vai te conduzir para lá. Já viu? Você conversa com alguém na rua e às vezes as pessoas usam até aquele ditado, né? Todos os caminhos levam a Deus, já viu? As pessoas falam muito isso: se você estiver vivendo de tal maneira, fazendo tal coisa, mas seu coração estiver sincero e tudo mais, você vai a Deus. Alguns crentes, inclusive, têm essa ideia e eles imaginam que igreja, então, é tudo igual. Que igreja, independente da igreja que você tiver, está falando de Deus, está pregando Bíblia, então vai levar para o céu do mesmo jeito. E essa ideia é falsa, né? Obviamente. A gente já viu aqui vários motivos, vários exemplos, vários textos e contextos que provam para a gente que essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, então, de que isso é uma furada. Literalmente é uma furada. Por quê, irmãos? Porque, de acordo com a revelação bíblica, existem apenas 2 caminhos. Um é o da salvação e o outro, automaticamente, é qual? É o da perdição. Não existe neutralidade.
Não existe um terceiro, um quarto caminho. Existem dois caminhos. Para levar a Deus, um caminho apenas, que é Jesus. Mas o ser humano, todo ser humano que existe, ele está em um caminho. A questão é em qual caminho que ele está. Ou ele está no caminho que leva a Deus, que é Jesus, ou ele está em outro caminho qualquer. Hoje, na era cristã, na era da igreja, isso é realidade, isso é verdade. O mundo tenta dizer que parece que, tenta jogar sobre nós uma pecha de arrogância, quando a gente diz então que salvação é só em Jesus, mas a gente tem isso bem claro, isso bem ilustrado no Antigo Testamento. Dá uma lida no Antigo Testamento. Quantos povos haviam no Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento? Desde Adão, desde Abraão, quantos povos existiam? Quantas nações existiam? Inúmeros, sei lá, vamos chutar 1000, jogando bem para baixo, vamos supor que existiam 1000 nações, 1000 povos, 1000 etnias. Quais que Deus escolheu para ser povo dele? Uma. E não é que ele pegou um povo que já existia e trouxe aquele povo para si, ele gerou um povo do zero a partir de Abraão, naquele milagre que acontece no ventre de Sara, ao ponto de Sara já com mais de 90 anos ter gerado um filho, e é dali então que Deus gera o seu povo, o povo da aliança. E os outros? Egípcios, assírios, babilônios, persas, perdidos, todos perdidos, sem exceção. Se um deles quisesse ser salvo, se um deles então fosse entrar no caminho, ele precisava então ter contato com o judaísmo e se converter ao judaísmo, se converter ao Deus verdadeiro. Precisava então às vezes fazer aquela peregrinação ao templo em Jerusalém e tudo mais. Era esse o modus que ele tinha que fazer, se fosse um salvo. Quando o Senhor tem que se revelar, ele se revela para um homem, que é Abraão, faz aliança com Abraão e com a descendência. Deus não se revela para Abraão como Abraão sendo representante dos judeus, aí vai lá e se revela para Ramsés ser o representante dos egípcios, aí vai lá e se revela para Assurbanipal, para ele ser o representante dos assírios. Não, ele se revela para Abraão e faz de Abraão, da linhagem de Abraão, o povo. Entende, irmãos? Como é que a Bíblia, então, traz muito claro para a gente essa ideia de que não existe uma certa multiplicidade, dois caminhos, ou da vida ou da morte, ou da salvação ou da perdição. Acabou. É assim que Deus lida com as coisas, é assim que Deus sempre lidou. E a gente vê isso também nas metáforas que a Bíblia utiliza, ou, enfim, não diria metáforas, né? Mas nas representatividades que nós temos nos personagens do Antigo Testamento. Já percebeu que o Antigo Testamento ele sempre mostra para a gente a história de maneira dupla? Você tem Caim, você tem Abel. Um representa os filhos de Deus, o povo de Deus, o outro representa todo o resto. Você vai ter Isaac e você vai ter Ismael. Deus escolhe Isaac. E o texto bíblico ainda diz que antes que eles tivessem feito o bem ou o mal, Deus já havia escolhido. Você tem Jacó e tem Esaú. Deus escolhe Jacó. A Bíblia inteira é assim, irmãos. Então, sabe, eu sei que vocês têm isso muito claro na mente de vocês, óbvio, mas a gente precisa enfatizar isso, para que a gente então tenha essa lente e esse olhar ao olhar para as páginas da Bíblia Sagrada e para entender o que a Bíblia está dizendo para a gente. Agora, existe uma coisa muito bela no Evangelho, que o Natal começa a representar então, que é a mensagem do Natal. É que enquanto você tem essa exclusividade no Antigo Testamento, enquanto você tem essa rigidez no Antigo Testamento, enquanto você tem o próprio Jesus, quando é apresentado para ele ali alguns gregos, né? Lembra? Filipe vem dizer para ele assim: Senhor, alguns gregos desejam te ver. O que Jesus diz? Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Mas existe uma mensagem no Evangelho que é uma mensagem de esperança e de alcance para todo o mundo, e que já estava também registrada nas páginas do Antigo Testamento, nas profecias do Antigo Testamento e nas alianças que Deus fez com o seu povo no Antigo Testamento. Esse cântico, e não só esse cântico, mas esse cântico de Simeão, ele é uma manifestação clara dessa ideia, de que em Jesus, então, não é que a partir de Jesus passariam a ter vários caminhos, mas é que a partir de Jesus, com o nascimento de Jesus, com a vinda de Jesus, com a encarnação do Verbo, Jesus iria agregar a si todos os povos, de todas as nações, de todas as raças, de todas as línguas. Isso é muito bonito, irmãos. Isso é muito bonito, porque não é que no Antigo Testamento a porta estava fechada para os povos das outras nações, muito pelo contrário, mas é que a partir de Jesus há um movimento crescente da igreja em direção a esses povos que não havia no período do Antigo Testamento. Vamos entender isso melhor pelo texto, então? Vamos lá. Existe essa diferenciação, então, judeus e gentios. Antigo Testamento, bem claro, judeus e gentios. Judeu, todo aquele que é descendente de Abraão. Para a gente ser mais específico, judeu é todo aquele que é da tribo de Judá, né? Mas a partir do cativeiro assírio de 722, quando os assírios vão dominar o reino do norte, levar o povo embora, esse termo judeu, ele passa a ser usado de forma mais geral, de forma mais genérica, para todos aqueles que eram descendentes de Abraão, independente da sua tribo. É por isso que quando você vê, então, no tempo de Jesus, e até hoje, descendentes de Abraão são chamados de judeus, mas Judá era só uma tribo. Essa ideia, então, essa união se dá por causa daquele cativeiro e das consequências dele. Outra oportunidade nós teremos tempo para, enfim, entrar mais nessas questões. Olha o versículo 22, que é o primeiro versículo que a gente leu então. O texto começa dizendo assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Levaram quem? O Senhor Jesus, né? A gente está aqui já há 4 domingos vendo esses cânticos da Natividade que estão registrados nesse texto aqui, né? Lucas capítulo 1, capítulo 2. Então aqui está pressuposto aqui que é Jesus, levaram Jesus. E aí vem, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Essa ideia de purificação aqui, irmãos, é porque havia na lei uma ideia de que toda mulher, ela era considerada impura ao dar à luz. Assim que dava à luz, a mulher era considerada impura. E para ela, então, se limpar dessa impureza, se livrar dessa impureza, era necessário ela guardar um período de 40 dias, divididos entre 2 partes. Primeira parte do dia 1 até o dia 7º, no dia 8º o menino deveria ser levado até o templo para ser apresentado, depois guardava-se mais 33 dias, onde ela não podia ter contato com ninguém, não podia encostar em coisas, objetos sagrados, objetos, enfim, usados para adoração e tudo mais. O mundo moderno às vezes olha para esse texto, e até por isso que eu quis citar isso aqui, e fala: a Bíblia é machista, está vendo? A Bíblia é machista. Por quê? Por que a mulher é considerada impura por ter dado à luz? A nossa cultura faz a mesma coisa, ela só mudou o nome, dá o nome de resguardo. Que machismo, né? É um tempo de recuperação do corpo, né? É um tempo de recuperação do corpo. Então, tranquilo, né? Sem problema. Aí olha o que o versículo 25 vai dizer, pulando lá para o 25. Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fascinante isso aqui, irmãos. Porque se completam os dias do menino ser levado até o templo, então, para ser apresentado, eles o levam, cumprindo a lei, cumprindo aquilo que havia sido determinado por Moisés. Jesus era o primogênito, precisava ser consagrado, precisava ser levado, oferece-se o sacrifício. Vocês conhecem a história, eles eram pobres, vão levar então 2 rolinhas, ou 2 pombinhos, porque era essa a oferta dos pobres. Mas aí o texto passa a mostrar para a gente que havia em Jerusalém então um certo homem chamado Simeão. Idoso, o texto não diz aqui de que tribo era, só diz que ele era um homem idoso, piedoso,
e justo, e que esperava a consolação de Israel. E o ponto principal, o Espírito Santo estava sobre ele. O que significa dizer que esse homem era justo e piedoso? Esse termo aqui, irmãos, ele é utilizado, e Lucas utiliza muito isso no seu evangelho, para falar não de pessoas que são perfeitas, não de pessoas que são justas fora da justiça de Cristo, não de pessoas que são piedosas pelos seus próprios méritos, de maneira nenhuma. Mas esse termo, né, de Caios aqui no grego, Lucas sempre utiliza ele para se referir a pessoas que eram tementes a Deus e que buscavam guardar os mandamentos do Senhor e obedecer à palavra de Deus. Simeão, então, é descrito como um homem que buscava obedecer à palavra do Senhor, buscava obedecer os mandamentos do Senhor. Era alguém que tinha um olhar de fé para as Escrituras e enxergava nas Escrituras essa promessa de um Messias, mas não com aquele óculos, com aquele viés totalmente politizado de esperar um Messias guerreiro, então, que iria expulsar os romanos e se assentar no trono lá em Jerusalém. Ele entendia que aguardar então, que esperar então a consolação de Israel era esperar o Salvador. E a gente precisa citar isso daqui porque parece que Jesus ele surge então, algumas interpretações obviamente que alguns têm, dão a entender que parece que Jesus ele surge do nada e ninguém cria em Deus, ninguém esperava nada de Deus e é Jesus que surge a partir de Jesus ali que os discípulos começam. Não, irmãos, Deus sempre tem o seu remanescente, sempre existem aqueles e sempre existiram aqueles que liam as palavras do Senhor, que liam as Sagradas Escrituras, que faziam uma correta interpretação das Sagradas Escrituras e esperavam devidamente aquilo que era para se esperar. Simeão é um desses. O texto diz, olha, que esperava a consolação de Israel. O que significa isso então? Eu já dei o spoiler, né? Mas só para a gente ver alguns textos aqui. Isso aqui, irmãos, está então novamente, diretamente ligado a aguardar o Messias. Olha só como que isso não é novo, tá? Simeão não está inaugurando nada novo, ele está repercutindo, refletindo aqui os textos da palavra de Deus. Isaías 40, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Isaías 40, versículo 1 e 2. Olha o que o profeta Isaías, cerca de 600, 700 anos de Jesus vira, ele diz: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Veja como que Isaías começa: consolem. Anunciem que o tempo da escravidão já acabou, que a iniquidade está perdoada. Como que a iniquidade está perdoada? Como que Isaías está dizendo que a iniquidade foi perdoada no tempo dele? Ah, por causa dos sacrifícios? Não. O que o escritor aos Hebreus vai dizer? Que o sangue de bodes e carneiros não pode perdoar pecados. Isaías, quando diz então, quando profetiza, para que se dê um consolo ao povo de Deus, para que se dê uma mensagem de consolação, de alento, para que se fale então, que se anuncie que a escravidão já acabou e que a iniquidade está perdoada, ele tem alguma coisa em mente, que é muito além do que aqueles sacrifícios de animais que eles faziam ali. Ainda Isaías, o profeta messiânico, né? Capítulo 49, versículo 13, outra vez o profeta diz assim: alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. De novo, a ideia de consolação ligada ao que? A perdão de pecados. E mais uma vez, a gente já viu que sangue de bodes e carneiros não perdoa pecados. Então, ele está falando de algo além. Isaías capítulo 57, versículo 18. Tendo visto os caminhos do meu povo, os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Promessa de Deus por meio do profeta de que viria consolação. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração,
a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Jesus vai fazer um uso desse texto de uma forma muito linda quando ele entra na sinagoga de Cafarnaum, né? Porque sinagogas, elas funcionavam mais ou menos assim: havia reunião e qualquer rabino que estivesse lá na hora, ele poderia tomar a frente, abrir o rolo ali do texto bíblico, ler o texto bíblico e fazer uma explicação. A classificação de rabino, de mestre do judaísmo, dava esse livre acesso. Então Jesus chega na sinagoga de Cafarnaum, vai acontecer a reunião e ele, sendo um rabino, é dado a ele então essa oportunidade de pegar o texto e de ler. E ele lê exatamente esse texto. E é fascinante porque o evangelista vai contar para a gente que assim que ele termina de ler esse texto, ele fecha o rolo e ele diz: hoje se cumpriu diante dos vossos olhos essa palavra. Então veja, irmãos, eu quero mais uma vez chamar a sua atenção. O Antigo Testamento inteiro, sobretudo o profeta Isaías, o Senhor utiliza esse profeta para mostrar que uma consolação viria, que algo viria, e que não era simplesmente uma consolação de um choro por alguma coisa que aconteceu, mas essa consolação, ela significava perdão de pecados, ela significava salvação, ela significava uma reconciliação genuína entre o homem e Deus. E aí a gente volta no texto de Simeão, e Lucas está dizendo para a gente que ele era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E Lucas ainda diz mais, no mesmo versículo: o Espírito Santo estava sobre ele. O que isso quer dizer? William Hendrickson, grande teólogo holandês, ele vai dizer que a Simeão fora dado uma bênção muito rara e especial. De alguma forma, mesmo antes do Pentecostes, o Espírito Santo já estava habitando nele. Ele estava constantemente sob a influência do Espírito. E não é difícil da gente perceber como que essa fala aqui do Hendrickson, ela é verdadeira, porque olha o conjunto: um homem justo e piedoso. Alguém consegue, irmãos, buscar obedecer os mandamentos do Senhor, ter vontade de obedecer os mandamentos do Senhor por conta própria? A Bíblia diz para a gente que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você, então, em algum momento da sua vida, sente tristeza pelos seus pecados, se sente impulsionado a orar e a pedir perdão pelos seus pecados, quando você se sente incomodado por ter cometido algo que vai contra a palavra de Deus, quando você se sente incomodado, então, por estar levando uma vida que às vezes não está tão adequada àquilo que a palavra de Deus diz, não é você, não é a sua mente esperta, não é o seu coração bondoso, é o Espírito Santo te conduzindo e te levando a isso, porque esse é o papel dele. Então, Simeão só poderia ser alguém justo e piedoso se ele fosse impulsionado pelo Espírito Santo. Ele aguardava a consolação de Israel. A gente já viu aqui, ele tinha uma correta interpretação e uma esperança correta daquilo que o Messias significava. Por que isso? Por causa do Espírito Santo. Então está muito claro essa ideia de que o Espírito Santo estava sobre ele por esse testemunho de quem ele era. Versículo 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Isso aqui também é fascinante, irmãos, porque a exemplo dos profetas antigos, o Espírito Santo, de uma forma que o texto não vai dar detalhes, mas o Espírito Santo comunica-se com esse homem e diz para ele: olha, você não vai morrer, você não vai passar pela morte antes de vir o Messias, o verdadeiro Consolador, a verdadeira consolação. E aí olha o 27. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Isso aqui, irmãos, é fascinante. Porque não sei, o texto não diz, vou conjecturar. Mas pode ser que Simeão, quando foi ao templo naquele dia,
Pode ser que naquele momento a mente dele nem estava se ligando, tipo assim, hoje eu vou ver o Messias. Não, por quê? Porque ir ao templo era algo comum da vida dele. Era uma rotina comum que ele tinha. Mas nesse dia, nesse momento, o texto diz para a gente que ele fez isso movido pelo Espírito Santo. E aí o texto segue. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele, quando a lei ordenava, Simeão estava lá. Olha que coincidência. Claro que não, né, gente? Com Deus não tem coincidência, né? A gente não vive num mundo de coincidências, nós vivemos num mundo orquestrado por Deus e guiado por Deus. O caminho que você pega, as coisas que você faz, as decisões que você toma, são guiadas por Deus. Você veio aqui hoje, guiado por Deus. O que você fez ontem, anteontem, guiado por Deus. Por quê? Porque o Senhor é quem governa e quem comanda todas as coisas, não existe coincidência, e aqui é mais um exemplo disso. Ele, movido pelo Espírito Santo, ele vai ao templo, exatamente no momento que Maria está lá com José para apresentar o menino. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, se vocês tiverem fresco aí na mente de vocês os outros cânticos e o contexto dos outros cânticos que a gente trouxe aqui, vocês vão perceber que sempre, sem exceção, o contexto ali daquele cântico vai dizer para a gente que o Espírito Santo agiu, que o Espírito Santo fez algo. Por exemplo, Isabel, quando Maria visita Isabel. Isabel não estava esperando a visita de Maria. Maria chega lá e de repente quando ela abre a porta e ouve a saudação de Maria, o menino agita. E aí o texto diz que Isabel, cheia do Espírito Santo, disse: bendita és tu, Maria. Veja, o Espírito Santo age primeiro, enchendo aquele menino com o Espírito Santo, e age impulsionando impulsionando Isabel ao dizer o que ela vai dizer. No cântico de Maria, o texto diz a mesma coisa, que ela, impulsionada pelo Espírito Santo, ela vai dizer: bendiz a minha alma ao Senhor. O cântico de Zacarias, depois de 9 meses mudo, por não ter acreditado na mensagem que o anjo trouxe, o texto diz para a gente que no final dos 9 meses, quando a boca dele é destravada, ele vai louvar a Deus, e aí o texto diz: e movido pelo Espírito Santo, e aí ele vai e fala o seu cântico. E agora, o Espírito Santo de novo, agindo, atuando e fazendo com que Simeão esteja no templo, exatamente naquele momento em que Maria está lá com o menino. Isso aqui, irmãos, mostra para a gente uma coisa interessante, muito importante na obra de salvação, e que a gente precisa colocar isso no Natal. A gente precisa colocar isso no nosso entendimento do Natal. Porque a gente pensa em Jesus, como está correto, é o nascimento de Jesus. A gente pensa na manjedoura, a gente pensa em todo aquele contexto do nascimento, dos pastores e tudo mais. Mas na encarnação do Verbo, que é o que está acontecendo no Natal, no nascimento de Jesus, nós temos claramente a Trindade atuando. É Deus Pai que na eternidade, fora do tempo, fora do espaço, orquestrou o plano de salvação. E ao orquestrar então esse plano de salvação na eternidade, antes mesmo do haja luz, ele determinou que naquele momento, naquele dia e hora, Jesus iria nascer. É o Deus Filho que acata a vontade do Pai. E que nessa reunião, então, nessa assembleia intratrinitária, ele vai se submeter servilmente à vontade do Pai e vai vir, e vai aceitar vir para cumprir aquela missão. É o Deus Espírito Santo que vai atuar então como aquele que pega essa obra orquestrada pelo Pai, executada pelo Filho, e que coloca ela em prática. E que vai aplanar os caminhos, e que vai preparar as pessoas, e que vai preparar o contexto, e que vai preparar os corações, e que vai preparar tudo para que tudo aconteça do jeito que precisa acontecer. Então nós temos nesse momento, irmãos, da encarnação do Verbo, do nascimento de Jesus,
A obra de Deus Pai, a obra de Deus Filho e a obra de Deus Espírito Santo. E isso está no texto. Por que a gente precisa chamar atenção para isso, irmãos? Porque nós cremos no Deus Trino. Nós cremos no Deus Trino. Nós cremos num Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas, um único Deus. E que não é que ele usa máscaras, não é que é a mesma pessoa que no Antigo Testamento se manifestou como Pai, depois se manifestou como Filho, agora se manifesta como Espírito Santo. Nós temos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo manifestas e atuando a todo tempo, a todo momento. Claro que com funções específicas, a gente não nega isso, porque é isso que a Bíblia diz, mas eles estão atuando a todo tempo e a todo momento. E aí o versículo 28 diz que, nesse momento, então, de não coincidência, que Simeão está no templo e vê Maria com o menino, ele toma aquele menino nos braços, e ele louva a Deus. E ele diz assim: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Olha isso daqui, irmãos. Os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel, e para a glória do teu povo de Israel. Fascinante, irmãos. Porque nós somos o quê? Somos judeus ou somos gentios? Somos gentios, né? Não sei que tem alguém aí que tem alguma descendência, mas somos gentios. E provavelmente, irmãos, se nós estivéssemos no período do Antigo Testamento, estaremos fora de Deus, desconectados do Senhor. Olha que bênção, irmãos. Olha que dádiva. Olha que maravilha. Às vezes a gente brinca, né? Ah, se eu tivesse nascido em outra época, se eu tivesse em outra época, Deus me livre. Estou bem aqui. Estou bem aqui, nessa nossa época. Somos salvos. Vivemos numa época onde o Messias veio como uma luz que iluminou todo mundo, inclusive nós, que estávamos então longe de Deus, e que agora, como uma oliveira brava, nós fomos enxertados no verdadeiro tronco da videira, onde corre vida, vida com abundância, e essa vida corre em nós. Olha, irmãos, que maravilha! Por quê? Porque Jesus veio, e veio para isso, e é isso que Simeão está dizendo, no seu cântico de louvor a Deus, no seu cântico então de adoração a Deus, e impulsionado pelo Espírito Santo, ele se alegra, ele diz: Senhor, agora o Senhor pode me levar, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, que o Senhor preparou para todos os povos. Eu li alguns textos aqui de Isaías que mostravam então que o Messias viria para Israel, para a consolação de Israel. Agora, é impressionante, irmãos, como que o mesmo Isaías, ele cita inúmeros textos que provam que o Messias viria então, sim, como uma glorificação para o povo de Israel, mas como uma luz para os gentios. Um conselho pastoral: leiam o livro de Isaías. Mas leiam sem pressa, leiam sem pressa, leiam com calma, com cuidado, a conta-gotas, no banho-maria, né? No banho-maria, talvez está mais dentro do nosso mineirês. Leiam o livro de Isaías. Porque alguns teólogos vão dizer, e com razão, o livro de Isaías nós temos um resumo de
o que a Bíblia traz sobre essa ideia de redenção e de salvação, de glorificação. Vai parecer pesado em alguns pontos vai parecer pesado, vai parecer difícil, a leitura vai ir, mas vai sem pressa. Não tenha pressa, não leia com pressa, dizer assim, terminei. Não, leia. Se você não terminar e morrer, você vai para o céu, vai te ser revelado tudo isso lá. Então, sem pressa, sem estresse, leia com cuidado. Vai pesquisando, vai perguntando. Você vai ver que riqueza. Olha o que Isaías diz, irmãos, capítulo 40, versículo 1 ao 5. Para vocês terem ideia dessa conexão, então, que é feita com os gentios, que Simeão está dizendo no seu cântico. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Li isso no contexto de Jerusalém e de Israel. Agora olha como que ele segue. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Percebe que a mensagem de Isaías, então, após falar de consolo, após falar de perdão, então, ela te leva para uma cena de deserto, de desolação, mas ela mostra o Senhor aplainando os caminhos, o Senhor pegando os vales e levantando os vales, pegando os montes e abaixando os montes, e fazendo tudo ficar reto, tudo ficar plano, dando essa ideia, então, de algo renovado, de algo restaurado. E aí ele fala, a glória do Senhor se manifestará. Em que contexto que isso acontece? Por causa da vinda do Messias, que aqui então está sendo mostrada que não é somente para Israel, não é somente para judeus, mas para toda a humanidade. 42, versículo 7 ainda de Isaías, o Senhor diz, eu, Senhor, chamei você em justiça e o tomei pela mão, e guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. 49, 6, sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Está lá, irmãos. Eu imagino, sabe, quando Jesus encontra então com aqueles discípulos no caminho de Emaús, estavam voltando já para a aldeia deles, tristes porque Jesus havia morrido. E aí Jesus aparece para eles meio disfarçado, né? E aí o texto diz que Jesus, como quem não quer nada, né? O que vocês estão conversando aí? Você não sabe, o forasteiro não sabe do Jesus que apareceu. E a gente até pensou que ele era o Cristo, mas ele foi preso, foi morto e hoje já fazem 3 dias. E aí Jesus diz assim, honestos e tardes de coração para crer em tudo que os profetas vos disseram. E o texto diz que começando por Moisés, o Senhor veio explicando para eles tudo o que estava na palavra de Deus a respeito dele. E que palavra de Deus é essa? O Antigo Testamento. Imagina você pelo caminho tendo uma aula de Antigo Testamento com Jesus e Jesus te mostrando, olha, Isaías, lembra quando Isaías diz isso? Olha, Jeremias falou disso daqui, capítulo 31, não tinha capítulo ainda, né? Mas Jeremias falou disso aqui no capítulo 31. Ao ponto deles dizerem assim depois, o nosso coração ardia enquanto ele falava. Irmãos, isso é muito bonito porque a Bíblia inteira fala sobre Jesus. Jesus está presente em todo momento, em todos os contextos, em todas as perícopes. O personagem central é Jesus. A mensagem central é para falar sobre Jesus. O ápice da narrativa é sempre sobre Jesus, porque é disso que a gente precisa. É disso que o mundo precisa. E é por isso que o Natal existe, porque o mundo precisa de Jesus. E ao mesmo tempo que o nascimento de Jesus
ele mostra um caminho reto, um caminho aplanado dele para diante, para mostrar então que existe agora como gentios virem. Ele também é um holofote que aponta para o Antigo Testamento e mostra, olha como que tudo gira em torno de mim. Olha como que tudo fala sobre mim. Olha como que eu estou presente em tudo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para finalizar então, após Simeão falar essas palavras, então, falar esse cântico, revelar que o Senhor era a luz para a revelação dos gentios, glória para o povo de Israel, revelar que o Senhor, aquele menino que ele estava apresentando ali no templo, era essa salvação tão esperada e tão prometida nos profetas do Antigo Testamento. Lucas diz para a gente que o pai e a mãe do menino estavam admirados do que dele se dizia. Admirados. E se a gente for pensar, irmãos, na forma como a revelação de Deus ela é progressiva, isso aqui diz muito para a gente sobre Maria e sobre José. Porque por mais que Maria recebeu ali a visita de um anjo e foi revelado a ela toda aquela coisa sobrenatural e fabulosa sobre Jesus, alguns detalhes do ministério de Jesus e do que Jesus faria foram sendo revelados para ela na medida com que o tempo vai passando. Não é como se o anjo aparece e fala aquilo ali e Maria entende tudo e cada coisa que acontece ela, estou entendendo. Não, ela vai aprendendo junto com as outras pessoas. E é por isso que o texto está dizendo para ela que o pai e a mãe do menino estavam admirados daquilo que se dizia. Admirados de ver que aquele bebê que ela gerou era esse cumprimento de todas essas profecias. Era esse tão aguardado Messias de Israel. Mas olha o versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que esse menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Aqui ele já começa mostrando então que aquele menino, ele estava posto para a queda de uns, para o levantamento de outros. Como que é isso, irmãos? Como que o mesmo menino vai causar a queda de uns e vai causar o levantamento de outros? Isso aqui é muito simples, irmãos. Paulo vai dizer que a mensagem do Evangelho, ela é um perfume. E aí ele vai dizer cheiro de vida para os que vivem e cheiro de morte. Tudo bem que Simeão está dizendo em Israel, né? Mas a gente pode aplicar isso aqui no geral. Irmãos, no dia do juízo, no dia do juízo final, duas pessoas poderão ter destinos diferentes, tendo ouvido a mesma mensagem, tendo estado na mesma igreja, tendo estado expostos sob a mesma pregação. Dois ladrões na cruz, um de um lado de Jesus e um de outro. Um zombou, riu, fez chacota, morreu, zombando, rindo, criticando. Quem que estava do lado dele? Jesus. Jesus. O outro que estava do outro lado, ele diz assim, nós merecemos estar aqui, esse homem não. Ele crê em Jesus. Ele diz, Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E Jesus diz para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Percebe, irmãos, é o mesmo Jesus que está ali no meio dos dois. Um foi para o inferno, se perdeu eternamente, o outro foi para o céu. O que diferencia um do outro? Um teve fé em Jesus e o outro não. A mensagem do Evangelho, quando ela é pregada, em muitos contextos, um ouve, um crê, um é alimentado por aquilo. Um ora, pede o Senhor ajuda, pede o Espírito Santo ajuda para mudar de vida, para seguir verdadeiramente a palavra de Deus, porque ama o Senhor, porque quer o Senhor. O outro, ouvindo a mesma mensagem, a mesma pregação, não crê.
É nesse sentido, então, que o mesmo Jesus, o mesmo menino, ele é para o levantamento de uns, mas ele também é para a queda de outros. E a perdição, ela se dá, obviamente, por causa dos pecados, mas o que comprova essa depravação do coração do homem é a negação de se render ao Senhor Jesus. Jesus vai dizer isso. Jesus vai dizer assim, olha, aquele que conhece e não obedece, melhor fora que nunca tivesse conhecido. Por que Jesus está dizendo isso? Melhor fora que nunca tivesse conhecido. Já parou para pensar nisso? Existe um princípio na Escritura Sagrada, irmãos, que a gente, enfim, futuramente ainda vai ter tempo de lidar, mas a Bíblia mostra para a gente que assim como há galardão no céu, de acordo com as obras, e isso sim, não obras para serem salvos, mas a conduta que se leva após conversão, a Bíblia diz para a gente que há também uma gradação, uma gradatividade de condenação no inferno. E é por isso que em alguns textos Jesus vai falar isso, olha, para esse aqui melhor fora que nunca tivesse ouvido. Então, é isso que Simeão está dizendo. Esse menino está destinado para a ruína, como para o levantamento de muitos, para ser alvo de contradição. E aí ele diz, no versículo 35, voltando agora para Maria, também uma espada transpassará a tua própria alma. Tem uma música do Estênio Marços, muito bonita, que o Estênio compôs como se fosse Maria, falando sobre como foi ser mãe de Jesus. Coisa muito linda, muito bela. E ele consegue colocar na música algo relacionado a isso que Simeão está dizendo aqui. Porque sabe, irmãos, a gente não, como eu falei, a gente não entende, a gente não sabe quanto Maria foi entendendo e sabendo das coisas. Mas ela era uma serva de Deus, fiel, piedosa, assim também como Simeão. E ao que tudo indica, pelo que a gente tem dos evangelhos, ela começa a acompanhar o ministério do Senhor Jesus em determinado momento. E Simeão já está dizendo aqui, uma espada transpassará a tua alma. Ou seja, aquele menino que ela está apresentando, que está dando tanto orgulho, e que ela está ali se admirando do que está sendo falado sobre ele, ele vai ser arrancado dela, ele vai ser tirado dela, de uma forma brutal, de uma forma violenta, mas isso precisava ser assim para que se cumprisse o plano de Deus. Então você percebe que o Senhor, ele não está simplesmente usando os seus servos como se fossem meras ferramentas, né? Como você pega, usa um martelo e joga para lá. Existe a questão do lado humano da coisa, e que o profeta já está então adiantando para ela e dizendo, olha, se prepare, que uma espada vai transpassar a sua alma. Para a gente fechar, os versículos 36 até o 38 vão falar para a gente que havia uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, e que chegou naquela hora. O versículo 38 diz isso também. Isso aqui é fascinante, porque parece que é outra coincidência, né? Chegou naquela hora, diz assim, ó, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Uma senhora idosa, ao presenciar toda aquela cena, ela adora a Deus por causa do Messias, e ela sai agora anunciando para as pessoas quem era aquele menino, quem era aquele Messias, falando que ele era então a redenção, a consolação de Israel. O que a gente aprende aqui então, irmãos, nesse texto? O que a gente pode tirar de lição para nós aqui, mais específicas? Primeira coisa, tem que ficar muito claro na nossa mente, tem que ficar muito claro na sua mente, e quando você tiver a oportunidade de conversar com alguém sobre o Natal, você tem que deixar muito claro a noção, a verdade bíblica, de que Jesus não é uma pessoa qualquer, um menino qualquer que nasceu lá no Oriente Médio.
e que por ensinar então alguns preceitos revolucionários foi preso, foi morto pelo Estado, como essa esquerda maluca tenta tomar Jesus para si, dizer que Jesus era refugiado, né? Jesus era negro, era das minorias, coitadinho, por isso foi perseguido pelo Estado malvadão. Não, irmãos, Jesus ele não é uma pecinha dos nossos quebra-cabeças políticos, a gente encaixando ele aonde der, para a gente levantar e defender a bandeira que a gente quiser. Jesus é o Filho de Deus, foi enviado a esse mundo para redimir os homens dos seus pecados. Ele é muito mais, ele é muito além, ele é muito acima, ele é muito maior do que tudo isso. O Filho de Deus é o Deus homem que não nasceu por acaso, mas que o nascimento dele faz parte de um plano maior e transcendente de Deus. Esse plano de salvação, que traz luz para gentios, que traz luz para nós, ele é o único caminho, por causa da sua morte na cruz, ele ganha para si essa alcunha de ser o único caminho que conduz o homem até Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus. Outra coisa que a gente aprende aqui, tem se revivido uma discussão interessante sobre a relação de Israel com a igreja, a relação que existe entre Jesus, Israel e a igreja, se a igreja é o novo Israel, se Israel faz parte da igreja, ou se a igreja que faz parte do grande Israel, enfim. Esse texto mostra para a gente que existem em Jesus, no nascimento de Jesus, implicações diretas para os judeus. Ficou claro isso no texto de Isaías que a gente leu. A vinda do Messias era guardada como sendo a glória dos judeus. Mas veja, o texto, a Bíblia, em momento algum, fala de uma renovação escatológica do Estado de Israel. Em momento algum, a Bíblia fala aqui de um renovo do Estado de Israel por meio de Jesus. Mas e o Israel que existe desde 1948, lá naquela Assembleia da ONU, presidida pelo Oswaldo Aranha e tudo mais? É um Estado político, que nada tem a ver com Israel bíblico, nada tem a ver. Eles mesmos não querem ter nada a ver com a Bíblia. Tem sim toda a questão política, tudo bem, mas bíblico de forma nenhuma. Terceira coisa, além de implicações diretas para os judeus, tem implicações diretas para nós, gentios. Nós podemos entender que em Cristo, então, se unem judeus e gentios. Por quê? Porque o Cristo nasce para trazer salvação a todos os povos. E de novo, irmãos, isso aqui é lindo para nós, isso aqui é significativo para nós. Por mais repetitivo que seja, só estamos aqui porque Jesus nasceu. Só fomos salvos, libertos, redimidos dos nossos pecados, porque Jesus nasceu. Fomos escolhidos por Deus, desde antes da fundação do mundo, predestinados sim pelo Senhor, mas nós não nascemos salvos. Houve um tempo em que vivíamos fora e afastados de Deus, e houve um momento onde a voz do Senhor ecoou no nosso coração, e nós somos atraídos de forma irresistível a Ele, mas isso só pôde acontecer porque Jesus nasceu. E é fascinante a gente entender isso, porque, sabe, a doutrina reformada, a teologia reformada, ou como alguns querem dizer, calvinismo e tudo mais, não é simplesmente algo fatalista, de maneira nenhuma. Deus trabalha por meios. Deus utiliza meios, utiliza contextos para as coisas acontecerem. E o principal é a vinda do seu Filho. Jesus precisou vir, precisou ser gerado, precisou nascer, precisou viver uma vida inteira de sacrifício, de abnegação, sem pecado, precisou morrer de forma sacrificial, inocente, sem nunca ter cometido pecados, precisou ser sepultado, foi preciso também que ele ressuscitasse ao terceiro dia, foi preciso que o Espírito Santo viesse no dia de Pentecostes, que a pregação ganhasse mundo, e que um dia alguém pregasse para nós,
E que nós, num dia sentado em algum local, ouvíssemos essa mensagem e o Espírito Santo comunicasse no nosso coração: ei, isso aí é para você. E a gente, então, a partir daquele momento, ficássemos desejosos de mudar de vida. Entende os meios, os vários meios que Deus vai utilizando para agir. Última coisa. Última mensagem nossa desses cânticos. E, sabe, irmãos, o Natal, ele é assim, um momento para que a gente confraternize. Confraternize. Ah, mas eu vi algumas pessoas dizendo que o Natal é uma festa pagã e tudo mais. Então, para a gente ser bem educado, né? Para a gente ser bem educado, tente mostrar para essa pessoa que nós não estamos comemorando a data, nós estamos comemorando o acontecimento. É o acontecimento, é o nascimento de Cristo. Ah, mas não foi no dia 25 de dezembro. A gente sabe disso. Aí a gente volta à pergunta então, tá, você não quer que se comemore porque você está dizendo que não foi no dia 25 de dezembro. Ó rei, queres que comemoremos quando? Porque a pessoa também não tem uma data. Por quê? Porque ninguém tem. Então, se não pode ser comemorado numa data, automaticamente não se pode ser comemorado em nenhuma, já que ninguém sabe a data certa. Percebe a loucura disso? Então a gente precisa sim celebrar o Senhor Jesus. Ah, não quero enfeitar minha casa, não quero fazer isso. Tudo bem, não é obrigado. Mas celebre Cristo. Celebre que o Cristo nasceu, que o Verbo se encarnou. Se reúna sim entre família, troque presentes, sim. Me deem presentes, sim. Vamos comer, vamos beber, porque festa de crente, irmãos, é comida mesmo, né? A Bíblia é comida do começo ao fim. Mas sempre tendo no coração essa verdade, essa realidade. Estamos aqui celebrando, nos alegrando e festejando, porque Jesus nasceu. Ele nasceu para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele nasceu para que o castigo que nos traz a paz estivesse sobre ele. Ele nasceu para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Ele nasceu para que Deus pudesse moê-lo em nosso lugar. Foi por isso que ele nasceu. Por isso que a gente olha para a manjedoura e vê a cruz atrás dela. Foi o objetivo principal. Amém?